Um milionário chegou em sua casa no interior para descansar, mas ao abrir a porta, encontrou uma família morando lá, uma viúva com 2 filhos pequenos que havia invadido a casa abandonada. Furioso, ele ameaçou chamar a polícia. Mas o que ele fez nos minutos seguintes mudou a vida dele para sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Roberto parou o carro na frente da casa de campo e franziu a testa. O portão de madeira estava pintado de azul. Ele nunca pintou aquele portão. Desceu devagar, a mão no peito por instinto, lembrando das ordens do médico. Nada de estresse, nada de esforço. 2 meses de descanso absoluto. O jardim estava diferente. Flores coloridas, onde antes só havia mato. A grama aparada. As janelas limpas refletiam o sol da tarde. Que diabos! Roberto empurrou o portão. A dobradiça não rangeu. Alguém tinha oleado. Vozes vieram de dentro da casa. Vozes de criança. O coração de Roberto acelerou. Ele respirou fundo, contando até 3, como o cardiologista ensinou. Subiu os degraus da varanda e parou na porta aberta. Uma menina pequena corria pela sala com uma boneca na mão. Um bebê engatinhava no tapete que Roberto nunca tinha visto. E no sofá, seu sofá, uma mulher jovem embalava um cesto de roupas dobradas. A mulher levantou os olhos e congelou. Quem é você? As palavras saíram da boca de Roberto antes que ele pudesse pensar. Rosa deixou o cesto cair. As roupas se espalharam pelo chão. Eu posso explicar. Explicar. Roberto entrou na sala, as mãos tremendo. Explicar o que está fazendo na minha casa? A menina correu e se escondeu atrás da mãe. O bebê começou a chorar. Por favor, senhor, eu... Rosa pegou o filho no colo, a voz falhando. Eu não tinha para onde ir. A casa estava abandonada. Eu pensei... Pensou que podia invadir? Roberto sentiu a pressão subir na cabeça. Respirou fundo de novo. Isso é invasão de propriedade. Eu vou chamar a polícia. Não! Rosa deu um passo à frente e os olhos arregalados. Por favor, me dê alguns dias. Só alguns dias para eu encontrar outro lugar. Meu marido morreu, perdi o emprego, o aluguel atrasou, fui despejada. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. A menina começou a chorar junto com o irmão. Roberto passou a mão no rosto. Aquilo era exatamente o tipo de estresse que o médico proibiu. Mamãe, a menina puxou a saia de Rosa. A gente vai morar na rua de novo? De novo. A palavra ecoou na mente de Roberto. Escuta. Ele tentou manter a voz firme. Você não pode ficar aqui. Esta é minha casa. Eu vim para cá para me recuperar. Preciso de paz. Eu sei, senhor. Eu entendo. Rosa limpou as lágrimas com as costas da mão. Me dê 15 dias, 2 semanas. Eu prometo que vou sair sem causar problemas. Roberto olhou ao redor. A casa estava impecável. Cheirava a limpeza, a comida caseira. Flores frescas num vaso na mesa. Pela janela ele viu o quintal. Tinha uma horta. Uma horta na terra que ele sempre achou seca demais para plantar qualquer coisa. 10 dias, ele disse finalmente. Mas eu fico também. É minha casa. Obrigada, senhor, muito obrigada. Rosa abraçou os filhos. A gente não vai incomodar. Pode ficar com o quarto principal. Eu e as crianças dormimos no quartinho dos fundos. Roberto, ele suspirou. Meu nome é Roberto. Rosa. E estes são Maria e Pedro. Um silêncio constrangido pairou no ar. Roberto não sabia o que fazer agora. Ir para o quarto? Sentar na sala com aquela família estranha? A decisão foi tomada quando seu celular tocou. Dr. Henrique. Já chegou na casa? A voz animada do médico ecoou. Lembra das regras. Sem trabalho, sem estresse, alimentação leve, descanso total. Henrique tem um problema. Que tipo de problema? Sua pressão subiu? Roberto olhou para Rosa, que prendia o filho no quadril enquanto secava as lágrimas de Maria. Tem gente morando na minha casa. Gente? Que gente? Uma mulher, com 2 filhos. Ela invadiu enquanto a casa estava vazia. Um silêncio do outro lado. Depois... Você vai chamar a polícia? Roberto pensou na menina perguntando se iam morar na rua de novo. Não. Dei um prazo para ela sair. Quanto tempo? 10 dias.
Roberto, o médico suspirou. Você precisa de paz absoluta. Sem confusão, sem gente estranha. Eu sei, mas ela vai ficar quieta no canto dela. Não vai me incomodar. Mal desligou o telefone, a porta da frente se abriu com um estrondo. Rosa, trouxe os tomates que você pediu. Um senhor de cabelos brancos entrou carregando uma sacola, parando de supetão ao ver Roberto. Opa! Seu Mário, o dono do mercadinho da vila, arregalou os olhos. Moço, você deve ser o Roberto. Ele largou a sacola e estendeu a mão com entusiasmo. Prazer, prazer. A Rosa falou tanto de você. Roberto piscou confuso. Falou? Do que ela falou? Ora, que você estava voltando, que finalmente iam se encontrar. Seu Mário deu uma cotovelada conspiratória. Namoro à distância é difícil, né? Mas agora você está aqui, que beleza. Seu Mário. Rosa ficou vermelha. Não é nada disso. Eu nunca disse... Ora, sem vergonha não, menina. O velho piscou para Roberto. Casal bonito. E as crianças já têm um padrasto. Que maravilha. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu não sou... Ele tentou. Nós não estamos... Seu Mário, por favor. Rosa estava mortificada. O senhor entendeu tudo errado. Entendi? O velho coçou a cabeça. Mas você disse que estava esperando o dono da casa voltar, que ele era um homem bom, que... Para sair, Rosa quase gritou. Eu estou esperando para sair. O sorriso de seu Mário desapareceu lentamente. Ele olhou de Rosa para Roberto, para as crianças, e de volta para Roberto. Ah, fez-se um silêncio. Ah, entendi. A tensão na sala ficou palpável. Seu Mário pegou a sacola de tomates, colocou-o na mesa com cuidado. Bem, pigarreou. Eu vou indo então. Qualquer coisa, Rosa, é só chamar. Ele saiu, fechando a porta devagar. Roberto passou a mão no cabelo. Aquilo estava virando uma confusão maior do que ele imaginava. Olha, começou. Eu vou preparar o jantar. Rosa o interrompeu a voz trêmula. O senhor, o Roberto, deve estar com fome da viagem. Não precisa. Precisa sim, é o mínimo que posso fazer. Ela saiu apressada para a cozinha, os filhos atrás dela. Roberto ficou sozinho na sala. Sua sala. Mas que não parecia mais sua. Sentou no sofá, que também não era mais exatamente seu, e encostou a cabeça para trás. 10 dias. Ele só precisava aguentar 10 dias. O cheiro de comida caseira começou a vir da cozinha. O estômago de Roberto roncou. Ele não se lembrava da última vez que tinha comido algo que não fosse de restaurante ou entrega. Maria apareceu na porta da cozinha, ainda com a boneca na mão, olhando para ele com curiosidade. Você é muito bravo? Ela perguntou. Roberto não soube o que responder. A menina inclinou a cabeça. Minha mãe chora quando você grita. E antes que Roberto pudesse dizer qualquer coisa, ela voltou correndo para a cozinha. Roberto fechou os olhos. 10 dias. Só 10 dias. O que poderia acontecer em 10 dias? Roberto acordou com cheiro de café fresco. Olhou o relógio às 6 da manhã, esfregou o rosto e levantou da cama, ainda zonzo. O colchão era confortável, mais confortável do que lembrava. Alguém tinha trocado os lençóis. Quando chegou na cozinha, Rosa já estava lá preparando o café da manhã. Ela usava um avental florido e tinha o cabelo preso num coque desajeitado. Bom dia, ela disse sem olhar para ele. O café está pronto. Deixei pão na torradeira. Obrigado. Roberto sentou à mesa, observando-a se mover pela cozinha com eficiência. Maria estava sentada no chão da sala desenhando. Pedro ainda dormia. Você acorda sempre tão cedo? Ele perguntou. Tenho que aproveitar enquanto eles dormem. Rosa despejou o café numa caneca e colocou na frente dele. É a única hora de paz. Roberto tomou um gole. Estava perfeito. Forte, quente, do jeito que ele gostava. Como você sabia? Sabia o quê? Que eu gosto do café assim, forte. Rosa finalmente olhou para ele. Achei o pó de café que estava no armário. Imaginei que você gostasse daquele tipo. Ela voltou a lavar a louça. Roberto comeu em silêncio, sentindo-se estranho. Fazia quanto tempo que alguém preparava café da manhã para ele? Anos. Muitos anos. O celular dele vibrou na mesa.
Doutor Henrique, como foi a primeira noite? Estranha. Algum sintoma? Tontura, dor no peito, falta de ar? Não, nada disso. Ótimo. Lembra que vou aí hoje à tarde para ver como você está? Roberto tinha esquecido. Sr. Henrique, não precisa, estou bem. Protocolo, meu amigo. Você teve um infarto sério há 3 semanas. Vou sim. Desligou antes que Roberto pudesse protestar. Rosa se virou, secando as mãos no avental. Médico! Vem hoje à tarde. Vou deixar tudo arrumado. Preparar um chá caso ele queira. Você não precisa, eu sei que não preciso. Ela o interrompeu, a voz firme. Mas enquanto estiver aqui, vou fazer a minha parte. Cuidar da casa, cozinhar, limpar. É o acordo. Eu não pedi isso. Eu sei, mas é o certo. Roberto ia responder quando Maria correu até ele estendendo um papel. Olha, desenhei você. No desenho, um homem gigante com cara de bravo estava ao lado de uma casa. Rosa e as crianças eram pontinhos pequenos no canto. Estou com essa cara de bravo? Roberto perguntou. Maria assentiu com convicção. Muito bravo. Rosa pegou a menina pela mão. Maria, deixa o Roberto tomar café em paz. Não, tudo bem. Roberto olhou o desenho de novo. Você desenha bem. Os olhos de Maria brilharam. Sério? Sério. A menina saiu pulando, feliz. Rosa suspirou. Desculpa, ela é muito animada. Não precisa pedir desculpa. Um silêncio estranho ficou entre eles. Roberto terminou o café e se levantou. Vou dar uma volta no quintal. Cuidado com o sol, está forte. Roberto ia falar que não precisava de babá, mas se controlou. Saiu pela porta dos fundos. O quintal estava transformado. A horta tinha tomates, alface, cebolinha, pimentões. As galinhas ciscavam num cercado improvisado. Tinha até um canteiro de flores ao lado da cerca. Ela fez tudo isso em quanto tempo? Murmurou. 3 meses. Roberto se virou. Seu Mário estava na cerca sorrindo. Ela é trabalhadora, essa Rosa. Chegou aqui no inverno com as crianças morrendo de frio, sem ter comido nada o dia todo. Eu ofereci ajuda, mas ela recusou. Disse que não queria caridade. O velho coçou a barba. Então, eu sugeri que ela cuidasse da sua casa. Disse que o dono não vinha há anos, que o lugar estava caindo aos pedaços. Ela aceitou. E olha só o que ela fez. Roberto observou a horta novamente. Ela não sabia que eu ia voltar. Ninguém sabia, moço. Você sumiu do mapa. Seu Mário deu de ombros. A vila inteira acha que você abandonou a casa, que nunca mais ia voltar. Eu não abandonei, eu só estava ocupado. Ocupado fazendo dinheiro na cidade, eu sei. O velho riu. Mas dinheiro não planta tomate, não é? Ele acenou e foi embora, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. À tarde, Dr. Henrique chegou dirigindo um jipe velho, levantando poeira na estrada. Saiu do carro carregando uma maleta médica e um sorriso largo. Então é aqui que você vai se esconder por 2 meses? Não estou me escondendo. Está sim. Henrique entrou na casa, olhando ao redor. Caramba, está impecável. Você limpou tudo? Não. Foi a Rosa. A invasora? Ela tem nome. Henrique ergueu as sobrancelhas. Interessante. Antes que Roberto pudesse responder, Rosa apareceu da cozinha com uma bandeja. Chá, biscoitos caseiros, guardanapos dobrados. Boa tarde, doutor. Trouxe um lanche. Obrigado, dona... Rosa. Pode me chamar de Rosa. Ela colocou a bandeja na mesa e saiu discretamente. Henrique esperou até ela sumir no corredor. Ela é bonita. Henrique. O quê? Só estou constatando um fato. O médico abriu a maleta. Vamos lá. Tira a camisa. Preciso verificar sua pressão. Roberto obedeceu. Henrique trabalhou em silêncio, checando pressão, batimentos, respiração. Fez anotações no caderninho. Tudo estável. Você está se comportando? Sim. Sem trabalho? Sem ligar para o escritório? Sem trabalho. Sem estresse. Roberto hesitou. Henrique percebeu. O que houve? Nada. É só tu estranho dividir a casa. Com uma mulher bonita e 2 crianças? Henrique sorriu. Imagino. Mas pode ser bom para você. Companhia, conversa.
Você vive sozinho há quanto tempo? 5 anos? 6. Pois é, solidão não faz bem para o coração, Roberto. E não estou falando só do órgão físico. Não começa com suas teorias holísticas. Não são teorias, são fatos científicos. Henrique guardou os equipamentos. Você precisa de conexão humana, relacionamentos, risada. Você virou um robô em São Paulo, trabalho, trabalho, trabalho. Olha no que deu. Eu sei. Sabe mesmo? O médico fechou a maleta. Porque da última vez que conversamos, você disse que ia voltar para o escritório assim que se recuperasse. E vou. Vai? Henrique apontou para a janela, onde Rosa pendurava roupas no varal, enquanto Maria brincava com um gato. Ou está começando a perceber que talvez exista outra forma de viver? Roberto não respondeu. Henrique suspirou. Vou voltar semana que vem. Tenta relaxar de verdade, está bem? Aproveita esse tempo. Deixa a vida acontecer um pouco. Depois que o médico foi embora, Roberto ficou sentado na varanda observando o quintal. Pedro tinha acordado e engatinhava na grama sob o olhar atento de Rosa. Maria perseguia o gato rindo. Roberto, ela gritou, vem brincar com a gente. Estou bem aqui, obrigado. Ah, que chatice. A menina fez bico. Rosa pegou o filho no colo e veio até a varanda. Ela não quis incomodar. Não incomodou. Você está bem? O médico disse alguma coisa? Estou bem, tudo normal. Rosa assentiu, mas não saiu. Ficou ali, balançando Pedro no quadril. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você não vinha aqui há tanto tempo? Esta casa é linda. O lugar é tão tranquilo. Roberto olhou para as montanhas ao longe. Trabalho, sempre trabalho. Eu achava que não tinha tempo. E agora? Agora não tenho escolha. Rosa ficou em silêncio por um momento. Então, às vezes, a gente precisa perder a escolha para fazer a escolha certa. Ela voltou para o quintal antes que Roberto pudesse responder. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou ouvindo os sons da casa. Rosa cantarolando baixinho para Pedro dormir. O ranger da madeira, o vento nas árvores lá fora. Às 2 da manhã ele levantou para beber água. A luz da cozinha estava acesa. Rosa estava sentada à mesa, cercada de papel e caneta, fazendo contas. Não consegue dormir? Ele perguntou. Ela pulou, assustada. Desculpa, pensei que estava dormindo. Está tudo bem. O que você está fazendo? Rosa juntou os papéis rapidamente. Nada. Só contas. Roberto viu números, valores riscados, cálculos apertados. Ela estava procurando um lugar para morar, tentando encaixar um aluguel no orçamento miserável. Rosa, eu vou encontrar algo, ela disse rápido. Ainda tenho 8 dias, vou achar. Mas a voz dela tremia, e Roberto percebeu que ela não tinha certeza. Boa noite, Roberto. Ela apagou a luz e saiu, deixando os papéis na mesa. Roberto ficou sozinho na escuridão da cozinha, olhando para aqueles números impossíveis, e pela primeira vez em anos sentiu o peito apertar, mas não por causa do coração doente. Roberto acordou com um grito, pulou da cama, o coração disparado, correu para o corredor e encontrou Rosa no chão do banheiro segurando o tornozelo. O que aconteceu? Escorreguei. Ela gemeu, o rosto pálido. O Pedro derrubou água no chão ontem à noite. Eu esqueci de secar. Consegue levantar, Gui? Acho que sim. Ela tentou apoiar o pé e quase caiu de novo. Roberto a segurou pelo braço. Espera, vou te ajudar. Ele a carregou até o sofá. Ela era mais leve do que imaginava e foi buscar gelo na cozinha. Quando voltou, Maria estava ao lado da mãe, chorando. A mamãe vai ficar boa? Vai sim. Roberto envolveu o gelo numa toalha e colocou no tornozelo de Rosa. É só uma torção. Precisa ficar em repouso. Rosa fechou os olhos, respirando fundo. Eu não posso ficar parada. Tenho que cuidar das crianças, da casa. Eu cuido. Ela abriu os olhos. O quê? Eu cuido. Hoje, amanhã, se precisar. Roberto se levantou. Você fica aí quieta, ordem médica. Você não é médico. Sou paciente de médico. Dá no mesmo. Pela primeira vez, Roberto viu Rosa sorrir de verdade. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Tudo bem. Obrigada.
As próximas horas foram um caos completo. Pedro chorou porque queria a mãe. Maria derramou suco no tapete. Roberto queimou o arroz. Quando tentou dar banho no bebê, acabou mais molhado que a criança. Como você faz isso todo dia? Ele perguntou a Rosa, exausto, segurando Pedro, que não parava de se mexer. Prática. Ela riu da expressão dele. Muita prática. Isso não é humano. É missão impossível. Maria apareceu na sala com o gato no colo. Tio Beto, o mingau está com fome. Tio Beto, Roberto piscou. É você. Maria disse como se fosse óbvio. Roberto é muito comprido. Tio Beto é melhor. Rosa tentou esconder o riso. Roberto suspirou. Está bom, tio Beto. Onde está a comida do gato? Não sei. Ótimo. Ele passou a manhã inteira procurando comida de gato, trocando fraldas, limpando suco, tentando acalmar Pedro. Quando finalmente sentou no sofá ao meio-dia, estava destruído. Eu respeito você, disse para Rosa. Muito. Isso aqui é mais difícil que fechar negócio de milhões. Rosa riu. Obrigada, acho. Um carro parou na frente da casa. Seu Mário desceu carregando sacolas. Ouvi dizer que teve acidente aqui. Trouxe mantimentos. Ele entrou sem cerimônia. Olhou Rosa no sofá. Roberto segurando Pedro, Maria desenhando no chão. Mas que cena doméstica linda! Seu Mário... Rosa começou. Nada. Vim ajudar. O velho foi para a cozinha e começou a tirar coisas das sacolas. Trouxe frango, legumes, arroz que presta. Não esse que vocês têm aí, que é pura pedra. Vou fazer um almoço como Deus manda. Roberto olhou para Rosa, que deu de ombros. Ele é assim mesmo, não adianta discutir. Meia hora depois, a cozinha estava cheia de cheiros deliciosos. Seu Mário cantarolava enquanto cozinhava, contando histórias da vila que ninguém tinha pedido para ouvir. E foi aí que a dona Carmen descobriu que o marido não tinha viajado a trabalho, mas estava escondido na casa da irmã só para não pintar a cerca. Ele gargalhou. 3 dias de paz ele teve. 3 dias. Maria ria junto. Pedro batia palmas sem entender. Até Rosa estava sorrindo. Roberto se pegou sorrindo também. Quando o almoço ficou pronto, seu Mário insistiu que todos comessem juntos na mesa. Família come junta, ele declarou. É a regra. A gente não é família, Roberto disse. Ainda não, seu Mário piscou. Mas vai. Versa, seu Mário. Rosa ficou vermelha. O velho riu e serviu comida para todo mundo. O frango estava perfeito, o arroz soltinho, os legumes temperados na medida certa. Está delicioso, Roberto admitiu. Claro que está. Aprendi com minha falecida esposa. Que mulher! Cozinhava como ninguém. Seu Mário ficou nostálgico por um momento. Faz 10 anos que ela se foi, mas ainda sinto o cheiro do perfume dela às vezes. Sinto muito, Rosa disse suavemente. Ah, não precisa. Tive 50 anos felizes com ela. Tem gente que não tem nem 5. Ele olhou para Rosa. Seu marido? Quanto tempo faz? Vai fazer 1 ano, em dezembro. Como aconteceu, se não se importa de eu perguntar? Rosa ficou quieta. Maria parou de comer. Roberto percebeu a tensão. Acidente de trabalho. Rosa finalmente disse. Ele trabalhava na construção. Uma viga caiu, foi rápido. As crianças eram pequenas. Pedro tinha 6 meses. Maria, 3 anos. Rosa olhou para os filhos. Foi difícil. Muito difícil. Eu tentei continuar pagando o aluguel, mas perdi o emprego. A dona da casa teve paciência por uns meses, mas depois não deu mais. E você veio parar aqui, seu Mário completou. Sim. Desculpa, Roberto. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia o que fazer, estava desesperada. Roberto empurrou a comida no prato. Você não precisa pedir desculpas de novo. Preciso sim. Você foi generoso em me dar esse tempo. Generoso? Seu Mário bufou. Generoso seria deixar ela ficar. Seu Mário, Rosa protestou, não é assim que funciona. Por que não? A casa é enorme, tem espaço de sobra e ela cuida de tudo. Cozinha, limpa, planta. O Roberto nem precisa fazer nada. Porque não é a casa dela, Roberto disse, é a minha. E daí? Casa vazia não serve para nada. Casa precisa de vida, de gente, de comida na mesa e risada nas paredes. O velho bateu na mesa. Você tem tudo isso agora.
Vai jogar fora? Não é tão simples. É sim, vocês adultos que complicam. Seu Mário se levantou. Bom, falei o que tinha que falar. Agora vou embora antes de falar demais. Ele saiu batendo a porta. O silêncio ficou pesado na mesa. Desculpa, Rosa murmurou. Ele não tinha direito de falar assim. Não precisa pedir desculpas por ele. Maria olhou de um para o outro. A gente vai mesmo embora, mamãe. Vamos, amor, em alguns dias. Mas eu gosto daqui, e o mingau, e a horta. A gente leva o mingau e faz outra horta. Não vai ser igual. A menina começou a chorar. Eu não quero ir embora. Ela saiu correndo para o quarto. Pedro, assustado, começou a chorar também. Rosa tentou se levantar e gemeu de dor. Fica aí. Roberto pegou Pedro no colo. Eu vou. Ele foi até o quarto das crianças. Maria estava deitada na cama, abraçada à boneca, soluçando. Roberto sentou na beira do colchão, ainda segurando Pedro, que já tinha se acalmado. Maria. Ela não respondeu. Olha para mim. A menina virou o rosto molhado de lágrimas. Eu sei que você gosta daqui. E eu entendo, é um lugar bonito, tranquilo. Então por que a gente tem que ir? Roberto não soube o que responder. Por que mesmo? Porque eram invasores, porque ele tinha vindo buscar paz e silêncio, mas a casa nunca tinha estado tão viva. É complicado. Os adultos sempre falam isso quando não querem explicar. Maria limpou o nariz. Você não gosta da gente? Não é isso. Então é o quê? Roberto olhou para Pedro, que tinha adormecido no seu colo. Para Maria, com seus olhos grandes e tristes. Para a boneca velha e surrada que ela apertava contra o peito. Eu não sei, ele admitiu, e era verdade. Naquela noite, depois que todos dormiram, Roberto saiu para a varanda. As estrelas brilhavam no céu sem poluição. A brisa trazia cheiro de terra e flores. Ele pensou em São Paulo, no apartamento vazio, no escritório frio, nas reuniões intermináveis, no trânsito infernal. Pensou no infarto, na dor no peito, no medo, na solidão do hospital. E pensou em Rosa, dormindo no quartinho com as crianças. Em Maria chamando ele de tio Beto. Em Pedro babando no seu ombro. Em seu Mário e suas histórias, na comida caseira, no café da manhã quente, na vida que tinha invadido sua casa junto com aquela família. Eu não sei, ele repetiu para as estrelas, mas alguma coisa no peito, e dessa vez não era o coração doente, começou a se mexer. Roberto acordou com o cheiro de panquecas. Desceu para a cozinha e encontrou Rosa mancando entre o fogão e a mesa, o tornozelo ainda enfaixado. Você deveria estar descansando. Estou melhor. Ela virou uma panqueca com habilidade. E você não pode viver de arroz queimado. Pensei que tinha ficado bom. Rosa riu. Ficou carbonizado. Roberto sentou à mesa e observou ela trabalhar. 5 dias tinham passado. Restavam 5 para Rosa encontrar um lugar. Mas ela ainda não tinha achado nada. Ele sabia porque viu os papéis na mesa todas as noites. Anúncios circulados, números que nunca fechavam, telefones que não atendiam. Rosa, panquecas de banana. Ela colocou um prato na frente dele. Experimenta. Ele comeu. Estava delicioso. Claro que estava. Preciso falar com você sobre... Mamãe, tio Beto. Maria entrou correndo. O mingau subiu na árvore e não desce. Roberto suspirou. Gatos sempre descem sozinhos. Mas ele está miando, está com medo. Rosa olhou pela janela. O gato estava num galho alto, miando pateticamente. Eu vou. Roberto se levantou. Com o seu coração, nem pensar. Rosa pegou uma cadeira. Eu vou. Com o seu tornozelo, você está louca? Eles se encararam. Maria olhava de um para o outro. Eu sou mais leve, Rosa argumentou. Eu sou mais alto. Alcanço mais fácil. Você teve um infarto há 1 mês. E você mal consegue andar. Gente! Maria bateu o pé. Enquanto vocês brigam, o mingau sofre. Roberto bufou. Está bem, mas eu vou devagar. E você fica aqui segurando a cadeira. 10 minutos depois, ele estava no galho alcançando o gato que arranhava suas mãos. Droga de bicho! Ele resmungou pegando o mingau pelo cangote. Para de se debater. Cuidado! Rosa gritou de baixo.
Roberto desceu com o gato debaixo do braço. Quando tocou o chão, estava sem ar. Você está bem? Seu rosto está vermelho. Rosa colocou a mão no peito dele. Seu coração está acelerado. Estou bem. Ele respirou fundo. Só fora de forma. Você precisa descansar. Preciso mesmo. Mas ele não se moveu. Ficou ali com a mão de Rosa ainda no seu peito, sentindo o calor dela através da camisa. Rosa percebeu e retirou a mão rapidamente. Desculpa, Tudo bem. Um silêncio estranho ficou entre eles. Maria pegou o gato e saiu correndo, alheia à tensão. Roberto, Rosa começou. Um carro parou na frente da casa. Não era o jipe velho do Dr. Henrique. Era um Mercedes preto reluzente. Uma mulher saiu do veículo. Tailleur impecável, salto alto, cabelo liso perfeito. Óculos escuros que não escondiam a expressão de desdém enquanto olhava ao redor. Então é aqui que você está se escondendo. Ela tirou os óculos. É patético, Roberto. Roberto sentiu o estômago afundar. Patrícia. Quem é ela? Rosa sussurrou. Minha ex-sócia. Patrícia caminhou até eles com passos firmes, os saltos afundando na terra. Vim pessoalmente porque você não atende o telefone. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, sobre a empresa, sobre sua participação, sobre o fato de você estar jogando tudo fora para brincar de fazendeiro. Ela olhou para Rosa com desprezo mal disfarçado. Licença, assuntos particulares. Rosa deu um passo atrás. Eu vou ver as crianças. Rosa. Roberto chamou, mas ela já tinha entrado na casa. Patrícia sorriu. Bonita. É a nova namorada? Diferente do seu tipo usual. Ela não é minha namorada e não é da sua conta. Tudo que envolve você é da minha conta. Somos sócios, Roberto. Ou você esqueceu? Ela cruzou os braços. A empresa está crescendo. Temos propostas de expansão internacional. Investidores fazendo fila. E você? Desapareceu. Sumiu. Deixou tudo na minha mão. Você sempre quis controle total. Agora tem. Não quero controle. Quero meu parceiro de volta. O Roberto que eu conhecia. Ambicioso, focado, vencedor. Ela deu um passo mais perto. Não esse eremita que você virou. Eu quase morri, Patrícia. Eu sei. E foi horrível. Mas você se recuperou. Está vivo. Está bem. Ela apontou para a casa. E está desperdiçando sua vida aqui. Fazendo o quê? Brincando de casinha com uma invasora e filhos que nem são seus? Cuidado com o que vai falar. Ou o quê? Você vai me mandar embora? Me processar? Patrícia riu. Acorda, Roberto. Essa fantasia vai acabar. E quando acabar, você vai perceber que jogou fora tudo que construímos. Nós não construímos nada. Eu construí. Você só investiu dinheiro. E você está jogando esse dinheiro no lixo. A voz dela ficou afiada. Eu tenho propostas na mesa. Compradores interessados. Se você não voltar, vou vender minha parte. E vou deixar você para trás. Então vende. Patrícia piscou, surpresa. O quê? Vende sua parte, vende tudo. Eu não me importo mais. Você está maluco? É a empresa da sua vida? Era. Roberto olhou para a casa onde Maria espalhava o rosto na janela, acenando para ele. Não é mais. Patrícia seguiu o olhar dele. Sua expressão ficou dura. É por causa dela, da invasora? Não é por causa de ninguém, é por mim. Você está doente, confuso. O infarto mexeu com sua cabeça. Pela primeira vez em anos, minha cabeça está clara. Patrícia colocou os óculos de volta. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas vai ser meu arrependimento. Ela entrou no carro e saiu em alta velocidade, levantando poeira. Roberto ficou parado, observando até o Mercedes desaparecer na estrada. Quando entrou na casa, Rosa estava na cozinha, fingindo lavar louça que já estava limpa. Tudo bem? Ela perguntou sem olhar para ele. Sim. Ela parecia importante. Era passado. Rosa finalmente o encarou. Roberto, eu ouvi parte da conversa, sem querer. A janela estava aberta. Ela secou as mãos no pano. Você não pode jogar tudo fora. Sua empresa, seu trabalho, por causa disso aqui. Por causa do quê? De mim.
das crianças, desta situação temporária. Ela deu um passo mais perto. Olha, eu sei que você está confuso. O infarto, a recuperação, ter gente na sua casa. Mas a sua vida está em São Paulo. Seus negócios, seu futuro. E se eu não quiser mais aquele futuro? Não fala assim, você só precisa de tempo. Rosa, eu achei um lugar, ela interrompeu. Um apartamento pequeno, 2 horas daqui. O aluguel cabe no orçamento se eu conseguir um emprego de meio período. A dona aceita crianças. E até gatos. Roberto sentiu algo desabar no peito. Quando? Posso me mudar semana que vem, antes do prazo acabar. Você não precisa... Preciso sim. A voz dela estava firme, mas os olhos brilhavam. Você foi muito gentil, mais do que eu merecia, mas chegou a hora, para mim e para você. Ela saiu da cozinha antes que ele pudesse responder. Naquela noite, seu Mário apareceu com uma garrafa de cachaça. Ouvi dizer que teve visita chique hoje. Notícias voam rápido. Na vila tudo voa rápido. O velho sentou na varanda ao lado de Roberto. Quer falar sobre? Não tem nada para falar. Mentira! Você está com cara de quem perdeu o juízo e não sabe se quer encontrar. Seu Mário abriu a garrafa e ofereceu. Bebe, faz bem para a alma. O médico proibiu. O médico não está aqui. Roberto pegou a garrafa e tomou um gole. Ardeu. Mas era uma ardência boa. A Rosa vai embora, ele disse. Eu sei. Como você sabe? Ela me contou. Pediu para eu cuidar do gato se algo der errado no novo lugar. Seu Mário pegou a garrafa de volta. Está deixando ela ir? Não é uma questão de deixar, é a vida dela. E a sua, o que você quer? Roberto olhou para as estrelas. Não sei mais. Mentira de novo, você sabe. Só tem medo de admitir. Admitir o quê? Que você se apaixonou por ela. As palavras ficaram suspensas no ar. Roberto abriu a boca para negar, mas não conseguiu. É loucura, ele finalmente disse. Conheço ela há 1 semana. E daí? Eu me apaixonei pela minha esposa em 3 dias. Casamos 1 mês depois, 50 anos juntos. Seu Mário sorriu. Amor não tem cronograma, rapaz. Ela é viúva, com 2 crianças, sem emprego, sem dinheiro. E eu sou eu. Você é o quê? Rico? Bem-sucedido? O velho riu. Essas coisas não importam. Você acha que ela liga para o seu dinheiro? Não sei. Eu sei. Ela não liga. Se ligasse, teria se jogado nos seus pés quando descobriu quem você é. Mas não fez isso. Ela está indo embora, deixando você em paz. Seu Mário ficou sério. A questão não é o que ela quer. É o que você quer. Roberto tomou outro gole. Quero que ela fique. Então fala para ela. Não posso. Seria pressão. Ela se sentiria obrigada. Ou se sentiria feliz. Já pensou nisso? Dentro da casa, Pedro começou a chorar. Roberto ouviu os passos de Rosa, sua voz suave acalmando o bebê. Uma cantiga de ninar em português, melodiosa e triste. 5 dias, ele murmurou. Ainda tenho 5 dias. Para o quê? Para decidir ou para ter coragem? Roberto não respondeu. Seu Mário se levantou, deixando a garrafa. Não desperdiça, rapaz. Você quase morreu. Ganhou uma segunda chance. Não joga ela fora. Ele foi embora, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos e a cantiga de ninar que vazava pela janela. Roberto acordou com uma decisão. Hoje ele ia conversar com Rosa, ia dizer... Bem, ele ainda não sabia exatamente o que ia dizer, mas ia falar. Desceu para a cozinha e encontrou a mesa vazia. Sem café, sem panquecas, sem Rosa. Rosa? Silêncio. Ele foi até o quartinho dos fundos. A porta estava entreaberta. Rosa estava sentada na cama, cercada de malas abertas, dobrando roupas com movimentos mecânicos. As crianças brincavam no chão. Você está fazendo as malas? Ela se virou, os olhos vermelhos. Vou embora amanhã. Achei melhor adiantar. Amanhã? Mas ainda faltam 4 dias. Eu sei. Mas consegui começar o emprego mais cedo. E quanto antes eu sair, melhor, para todo mundo. Roberto entrou no quarto. Melhor como? Roberto, por favor, não torna isso mais difícil.
Mais difícil para quem? Rosa parou de dobrar as roupas. Para mim. Rosa. Tio Beto! Maria apareceu entre eles, segurando a boneca. A gente vai mesmo embora? Vai, amor. Rosa passou a mão no cabelo da filha. Para um lugar novo. Você vai gostar. Mas eu gosto daqui. Eu sei. A menina saiu arrastando os pés. Rosa voltou a arrumar as malas, evitando o olhar de Roberto. Você não precisa ir. Preciso. Por quê? Ela finalmente parou e o encarou. Porque estou começando a me acostumar. E não posso. Isso aqui não é meu. Não é real. É só um momento. Uma pausa. Mas minha vida não é aqui. E se pudesse ser? Não pode. A voz dela ficou firme. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. E elas não se misturam. Quem disse? A realidade. Rosa fechou uma mala com força. Olha, eu agradeço tudo, de verdade. Mas eu não posso ficar devendo. Não posso viver de favor, preciso me virar sozinha pelos meus filhos. Isso não seria viver de favor. Seria... Seria o quê, Roberto? Ela se virou bruscamente. Diz, seria o quê? Ele abriu a boca. Fechou. As palavras não saíam. Rosa suspirou. É o que eu pensei. Você também não sabe. Ela pegou Pedro no colo e saiu do quarto, deixando Roberto sozinho com as malas pela metade. Dr. Henrique chegou ao meio-dia, encontrando Roberto sentado na varanda com cara de enterro. Alguém morreu? Ela vai embora amanhã. Ah, o médico sentou ao lado dele. E você vai deixar? Ela quer ir. Você perguntou se ela quer ficar? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Ou você perguntou ou não perguntou. Roberto esfregou o rosto. Eu tentei, mas não consegui. Não saíram as palavras certas. Que palavras você está tentando dizer? Silêncio. Henrique suspirou. Roberto, você é um dos homens mais inteligentes que conheço. Fecha negócios de milhões, convence investidores, lidera equipes. Mas na frente de uma mulher que você gosta vira um adolescente? Não é tão simples. É sim, você gosta dela? Sim. Quer que ela fique? Sim. Então fala isso, com essas palavras. Rosa, eu gosto de você. Quero que você fique. Henrique bateu na coxa. Pronto, feito. E se ela disser não? E se ela disser sim? Roberto não respondeu. O médico balançou a cabeça. Vou examinar você. E vou examinar sua coragem também, porque acho que ela está mais doente que seu coração. Depois do exame, tudo normal, pressão estável, coração batendo bem. Henrique foi embora com um último conselho. Você quase morreu, Roberto. Aprendeu alguma coisa com isso ou não? À tarde, Rosa saiu com as crianças para se despedir dos vizinhos. Roberto ficou sozinho na casa, andando de um lado para o outro. Ele entrou no quartinho dos fundos. As malas estavam fechadas, prontas. Só faltava uma mochila pequena, ainda aberta na cama. Dentro dela ele viu um caderno. Não devia olhar. Sabia que não devia, mas olhou. Era um diário. As páginas estavam cheias da letra redonda de Rosa. Ele passou as páginas, lendo trechos aleatórios. As crianças estão com fome de novo. Não sei o que fazer. O dinheiro acabou. Achei esta casa hoje, está abandonada. Será que eu posso... Só por alguns dias? Maria está feliz aqui. Tem espaço para brincar. Pedro está mais saudável, mas sei que não vai durar. E então, uma entrada recente. Roberto chegou hoje. Achei que meu mundo ia acabar. Mas ele foi gentil. Não chamou a polícia. Deu um prazo. Por que ele é tão gentil? Mais adiante. Estou começando a gostar dele. Isso é perigoso. Muito perigoso. Não posso me apegar. Não posso deixar as crianças se apegarem. Precisamos sair antes que doa demais. E a última entrada de ontem. Acho que estou me apaixonando por ele. Que absurdo, que loucura. Uma viúva pobre com 2 filhos invasora da casa dele. Ele merece alguém melhor. Alguém da classe dele. Alguém que não seja um peso. Preciso ir embora antes de fazer algo estúpido. Antes de confessar algo que não posso confessar. Roberto fechou o caderno com as mãos tremendo. Você estava lendo meu diário? Ele se virou. Rosa estava na porta, o rosto pálido. Rosa, eu... Você não tinha direito.
Ela entrou e arrancou o caderno das mãos dele. Isso é privado. Desculpa, eu não devia, mas eu precisava saber. Saber o quê? Saber que sou patética? Que me apaixonei pelo dono da casa que invadi? Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Parabéns. Agora você sabe. Feliz? Rosa. Não. Ela levantou a mão. Não diz nada. Não torna isso mais humilhante do que já é. Você não entendeu. Eu li porque quis dar risada. Porque quis ter certeza de que eu realmente vou embora. Missão cumprida. Porque eu sinto o mesmo. As palavras explodiram dele. Rosa congelou. O quê? Eu sinto o mesmo. Roberto deu um passo mais perto. Eu também estou me apaixonando por você. E está me deixando louco, porque faz uma semana. Uma semana! Como é que alguém se apaixona em uma semana? Não sei. A voz dela saiu num sussurro. Mas eu sei que quando acordo, a primeira coisa que quero é ver você. Sei que quando Pedro ri, meu coração faz uma coisa estranha. Sei que quando Maria me chama de tio Beto, eu quero chorar. Sei que a ideia de você ir embora está me matando mais do que o infarto matou. Rosa estava chorando abertamente agora. Roberto, isso é loucura. Eu sei. Você mal me conhece. Eu sei. Sou viúva, com 2 filhos, sem dinheiro, sem nada. Eu sei. E não me importo. Deveria se importar, ela praticamente gritou. Você é rico, bem-sucedido, pode ter qualquer mulher. Por que ia querer alguém como eu? Porque você faz café do jeito que eu gosto sem eu pedir. Porque você cuida de uma casa que não é sua como se fosse. Porque você é a mulher mais forte que eu já conheci. Porque quando olho para você, consigo respirar pela primeira vez em anos. Ele segurou as mãos dela. Estavam frias, tremendo. Fica, ele implorou. Por favor, fica. Rosa fechou os olhos. Eu não posso. Por quê? Porque tenho medo. Ela abriu os olhos e o medo estava lá, cru e real. Medo de me apegar e perder de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que cometeu um erro. Eu não vou. Você não sabe disso. Ninguém sabe. Ela soltou as mãos dele. Meu marido prometeu que ia cuidar da gente para sempre. E no dia seguinte estava morto. Eu não aguento passar por isso de novo. Rosa, me deixa ir, Roberto. É melhor assim, para todo mundo. Ela saiu do quarto. Roberto ouviu a porta da frente bater. Ele ficou parado, segurando o vazio que ela deixou. Seu Mário o encontrou 1 hora depois, sentado no chão do quartinho, com a cabeça entre as mãos. Então você falou. Falei. E ela vai embora mesmo assim. O velho sentou no chão ao lado dele, com dificuldade por causa da idade. Ela está com medo. Eu sei. Você entende por quê? Roberto levantou a cabeça. Ela perdeu o marido, perdeu tudo, tem medo de perder de novo. Então mostre para ela que não vai perder. Como? Ela não quer nem ouvir. Seu Mário sorriu. Às vezes, rapaz, amor não é sobre palavras, é sobre ações. Quando Rosa voltou com as crianças, a noite já tinha caído. A casa estava escura, estranhamente escura. Roberto, ela chamou. Nenhuma resposta. Ela acendeu a luz da sala e parou. A mesa estava posta, velas acesas, flores no centro e um cheiro delicioso vindo da cozinha. Roberto apareceu, usando um avental ridículo, segurando uma travessa. Bem-vindos ao restaurante Casa da Paz, ele anunciou solenemente. Mesa para 3. Ops, 4, contando comigo. Maria bateu palmas. Que lindo. Roberto, o que... Janta, ele a interrompeu. Sua última janta aqui. Deixe eu fazer isso. Por favor. Rosa não conseguiu dizer não. A janta foi caótica. A comida estava meio queimada, o arroz empapado, mas tinha amor em cada garfada. E quando Maria adormeceu na cadeira e Pedro cochilou no colo de Rosa, Roberto finalmente falou. Eu não posso te prometer que nunca vou morrer. Ninguém pode. Mas posso te prometer que enquanto eu viver, vou acordar todo dia e escolher você. E as crianças. E essa vida maluca. Todos os dias. Rosa olhou para ele, lágrimas nos olhos. Como você pode ter tanta certeza?
porque pela primeira vez na vida meu coração não está só batendo, está vivo. Rosa não dormiu a noite inteira. Ficou acordada olhando para as malas prontas, ouvindo a respiração das crianças, pensando nas palavras de Roberto. Enquanto eu viver, vou acordar todo dia e escolher você. Mas e se ele não vivesse? E se o coração dele parasse de novo? E se... Ela balançou a cabeça. Não podia pensar assim, mas não conseguia parar. Quando o sol nasceu, ela tomou sua decisão. Ia embora. Hoje. Agora. Antes que perdesse a coragem. Acordou as crianças em silêncio, vestiu-as, pegou as malas. O táxi que ela tinha chamado já esperava na estrada. Vamos, meus amores, bem quietinhos. Sem nem dizer tchau para o tio Beto, Maria sussurrou. É melhor assim. Elas estavam na porta quando Roberto apareceu no corredor, descabelado, ainda de pijama. Você está fugindo. Rosa congelou. Não estou fugindo. Estou indo embora, como planejado. Às 6 da manhã, sem se despedir? Achei que seria mais fácil. Para quem? Ele desceu as escadas. Para mim? Para as crianças? Ou para você? Roberto, mamãe, eu quero dizer tchau. Maria começou a chorar. Amor, não podemos... Por que não? Roberto se ajoelhou na frente da menina. Você pode dizer tchau, Maria. Para mim, para a casa, para o mingau. Você está tornando isso mais difícil. Rosa praticamente gritou. Bom, porque deveria ser difícil. Ir embora deveria doer, porque quando algo dói, significa que importa. E quando importa, a gente perde. Rosa gritou de volta, as lágrimas finalmente caindo. Tudo que importa, a gente perde. Meu marido importava, e eu perdi. Esta casa importa, e eu vou perder. Você importa, e eu não aguento perder de novo. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Maria. Roberto se levantou devagar. Então você prefere nunca ter? Prefere viver com medo do que viver de verdade? Eu tenho filhos para proteger. E você acha que protege eles fugindo? Ensinando eles a terem medo de se apegar, de amar. Ensino eles a sobreviver. Sobreviver não é viver. Rosa apertou as alças das malas com força. Eu preciso ir. Então vai. Roberto deu um passo para trás. Mas antes, olha para as suas filhas, olha para o Pedro, e me diz que você está fazendo isso por eles, e não por medo. Rosa olhou para Maria, que chorava abraçada à boneca, para Pedro, que estendia os bracinhos para Roberto, sem entender por que ninguém o pegava. Sua voz falhou. Eu não posso. Mamãe está com medo, Maria disse, limpando as lágrimas. Eu também estou, mas a gente pode ficar mesmo com medo? Que nem quando tem trovão e a gente fica junto? Rosa caiu de joelhos, largando as malas, abraçando a filha. Os soluços vieram com força, anos de dor e medo e solidão saindo de uma vez. Roberto se aproximou devagar. Colocou a mão no ombro dela. Fica. Pelo menos mais um dia, para pensar. Sem pressão, sem promessas. Só... Fica. Rosa não conseguiu responder. Apenas assentiu, ainda abraçada à filha. O dia passou em silêncio tenso. Rosa ficou no quarto. Roberto cuidou das crianças. Maria estava quieta, sem brincar. Até Pedro parecia sentir a tristeza no ar. Às 3 da tarde, Maria começou a tossir. Uma tosse seca, insistente. Maria? Rosa saiu do quarto. Você está bem? Só uma tosse, mamãe. Mas às 5 da tarde, a tosse tinha piorado. E Maria estava quente. Muito quente. Roberto! Rosa entrou em pânico. Ela está com febre. Alta! Roberto tocou a testa da menina. Estava fervendo. Vou ligar para o Henrique. Mas Henrique não estava na vila. Tinha ido para a capital. Só voltaria no dia seguinte. O hospital mais próximo fica a 1 hora daqui. Seu Mário disse quando Roberto ligou. Mas a estrada está bloqueada. Teve deslizamento ontem à noite. Vão demorar para limpar. Então o que eu faço? Tem a dona Benedita, parteira da vila. Ela sabe de remédios caseiros. Vou buscá-la. Enquanto esperavam, Maria piorou. A febre subiu. Ela começou a delirar, chamando pelo pai morto. Papai, papai, onde você está? Rosa chorava, impotente. Faz alguma coisa, Roberto, por favor. Estou tentando.
Ele colocou panos frios na testa da menina, mas não adiantava. Onde está a dona Benedita? Seu Mário voltou com uma senhora idosa, mas ela balançou a cabeça ao examinar Maria. É pneumonia. Começo. Ela precisa de antibiótico. Eu não tenho. Eu tenho! Roberto correu para o quarto. Sobrou do meu tratamento no hospital. Não! Dona Benedita o impediu. Antibiótico para adulto é diferente, pode fazer mal para ela. Então o que a gente faz? Rosa gritou desesperada. Reza, a velha disse, e mantém a febre baixa. Se ela passar de 40 graus... Ela não terminou a frase, não precisava. A noite foi a mais longa da vida de Roberto. Ele e Rosa revezavam os panos frios, tentando baixar a febre de Maria. A menina entrava e saía da consciência, murmurando coisas sem sentido. Ela vai ficar bem. Roberto repetia. Vai ficar bem. Você não sabe disso. Rosa sussurrava, a voz quebrada. Você não pode prometer. Mas eu estou prometendo. Como você prometeu que ia escolher a gente todo dia? Ela o encarou, os olhos vermelhos. E se você não puder? E se... Para. Roberto segurou o rosto dela. Para de pensar no pior. Maria vai ficar bem. Vai ficar. Eu não aguento perder mais ninguém. Rosa soluçou. Eu não aguento. Você não vai perder. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso sim. Ele a abraçou com força. Porque eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para não deixar. Tudo. Você está ouvindo? Tudo. Rosa se agarrou a ele e pela primeira vez desde que o marido morreu, ela deixou alguém segurá-la enquanto desmoronava. Às 4 da manhã, a febre finalmente cedeu. Maria abriu os olhos, fraca, mas consciente. Mamãe? Estou aqui, amor. Estou aqui. Rosa cobriu o rosto da filha de beijos. Eu tive um sonho, Maria murmurou. O papai veio. Disse que está tudo bem, que pode deixar o tio Beto cuidar da... gente agora. Rosa olhou para Roberto, que tinha lágrimas nos olhos. Disse mesmo, ela sussurrou. Disse, ele está feliz no céu. E quer que a gente seja feliz também. Maria adormeceu de novo, mas dessa vez era sono de verdade, não delírio. A respiração estava regular, a testa fresca. Rosa encostou a cabeça no ombro de Roberto, exausta. Eu quase perdi ela. Mas não perdeu. E se tivesse perdido? Se a febre não baixasse? Se... Mas baixou. Ele virou o rosto dela para ele. Baixou, ela está bem, você está bem, eu estou bem, bem. Estamos todos aqui, vivos, juntos. Por quanto tempo? Não sei. Ninguém sabe. Mas não é sobre quanto tempo. É sobre o que a gente faz com o tempo que tem. Rosa fechou os olhos. Eu estou cansada de ter medo. Então para de ter. Não é tão fácil. Eu sei, mas você não precisa fazer isso sozinha. Não mais. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, me beija. Roberto piscou. O quê? Me beija, antes que eu perca a coragem de novo. Ele sorriu e a beijou. Suave, devagar, como se ela fosse quebrar. Rosa aprofundou o beijo, colocando anos de solidão e medo e esperança perdida naquele momento. Quando se separaram, ela estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eu estou apaixonada por você, ela confessou, perdidamente, loucamente apaixonada. Ainda bem, Roberto encostou a testa na dela, porque eu estou apaixonado por você também. Isso é loucura. É. A gente mal se conhece. Verdade. E se der errado? E se der certo? Rosa riu, um riso molhado de lágrimas. Você é teimoso. E você é medrosa. Somos um par e tanto. Somos mesmo. Maria resmungou no sono. Parem de falar, estou tentando dormir. Os dois riram baixinho. Então, Roberto perguntou. Fica? Rosa olhou para Maria dormindo, para Pedro no berço improvisado, para a casa que tinha se tornado um lar, para o homem que tinha invadido seu coração da mesma forma que ela tinha invadido a casa dele. Fico. Tem certeza? Não, ela sorriu. Mas vou ficar mesmo assim. Quando o sol nasceu, seu Mário apareceu na porta com café e pão fresco. Como está a menina? Melhor, muito melhor, Roberto disse. E vocês dois?
O velho olhou de um para o outro, notando as mãos entrelaçadas. Resolveram as coisas? Resolvemos, Rosa confirmou corando. Graças a Deus, seu Mário riu. Eu não ia aguentar mais um dia dessa tensão toda. Ele colocou o café na mesa. Agora me respondem uma coisa, quando é o casamento? Seu Mário! Os dois falaram juntos. O quê? Estou só perguntando. A vila inteira vai querer saber. Roberto e Rosa se entreolharam e caíram na risada. Pela janela, o sol iluminava a horta, as flores, o quintal cheio de vida. A casa não era mais só uma casa. Era um lar. E finalmente, depois de tanto tempo, ambos estavam em casa. 3 dias depois, Maria estava completamente recuperada, correndo pelo quintal atrás do mingau, como se nada tivesse acontecido. Rosa ainda a vigiava de perto, mas o medo tinha diminuído. Não tinha desaparecido. Talvez nunca desaparecesse completamente. Mas agora era um medo que ela dividia com alguém. Roberto estava na varanda quando o telefone tocou. Patrícia. Ele hesitou, mas atendeu. Pensei no que você disse. A voz dela estava diferente, menos afiada. Sobre vender minha parte. E? Encontrei um comprador. Grupo internacional. Oferta generosa. Mas antes de fechar, preciso da sua resposta final. Ela pausou. Você vai voltar ou não? Roberto olhou para o quintal. Rosa pendurava roupas no varal, rindo de algo que Maria tinha dito. Pedro engatinhava na grama, tentando pegar uma borboleta. Não vou voltar. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Porque depois não tem volta, Roberto. Se eu vender... Eu sei e tenho certeza. Por causa dela. Por causa de mim. Ele corrigiu. Passei anos construindo uma empresa e quase morri. Sozinho num escritório frio. Trabalhando para quê? Para quem? Respirou fundo. Eu não quero mais aquela vida. E o dinheiro? Seu patrimônio? Vai jogar tudo fora? Não vou jogar nada fora. Vou investir diferente. Talvez abrir algo aqui na vila. Algo menor. Algo que me deixe dormir à noite e acordar sem pressão no peito. Ele sorriu. Algo que me deixe viver. Patrícia suspirou. Você mudou. Mudei. Espero que seja feliz, Roberto. De verdade. Também espero. Boa sorte com a venda. Ele desligou e sentiu um peso sair dos ombros. Não era medo. Não era arrependimento. Era liberdade. Rosa subiu na varanda, limpando as mãos no avental. Tudo bem? Tudo ótimo. Ele a puxou para um abraço. Era a Patrícia. Vai vender a empresa. E você está bem com isso? Estou. Surpreendentemente bem. Ela se afastou um pouco, estudando o rosto dele. Não vai sentir falta? Da empresa? Dos negócios? Roberto pensou. Talvez, às vezes, mas não o suficiente para voltar. Ele segurou o rosto dela. Eu escolho isso aqui. Escolho você. Todos os dias. Rosa sorriu, os olhos brilhando. Todos os dias é muito tempo. Ainda não é o suficiente. Eles se beijaram suave e lentamente, interrompidos apenas por Maria gritando: Eca, para de beijar, vem brincar. Dr. Henrique apareceu na tarde seguinte para o último exame antes de liberar Roberto completamente. Pressão normal, batimentos perfeitos. Você está melhor do que antes do infarto. Ele guardou o estetoscópio. O que você está fazendo? Vivendo. Especificamente. Acordando cedo, comendo comida caseira, brincando com as crianças, cuidando da horta, rindo, muito. Henrique sorriu. Continua, porque está funcionando. Ele deu um tapinha no ombro de Roberto. Você me assustou, amigo. Pensei que ia perder você. Eu também pensei. E agora? Agora eu tenho motivos para ficar. Os dois olharam pela janela. Rosa ensinava Maria a plantar sementes. Pedro dormia na sombra, o polegar na boca. Ela é especial, Henrique comentou. É. Quando você vai pedir ela em casamento? Roberto quase engasgou. Casamento? A gente mal... São só 2 semanas. E? O médico riu. Você quase morreu. Ela perdeu o marido. Vocês dois sabem que a vida é curta. Por que esperar? Porque é muito rápido. Para quem? Para os outros? Eles que se danem. Você ama ela? Amo. Ela ama você? Acho que sim.
Você acha ou você sabe? Roberto pensou nos beijos, nas conversas até tarde, na forma como ela olhava para ele quando achava que ele não estava vendo. Eu sei. Então, o que está esperando? Uma placa caindo do céu? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto levou Rosa para a varanda. Tinha café fresco, bolo que seu Mário tinha trazido, e as estrelas mais brilhantes que ele já tinha visto. Preciso conversar com você sobre uma coisa, ele começou. Rosa ficou tensa. Isso nunca é bom. Não, não é nada ruim. Ele segurou a mão dela. Pelo contrário, eu acho. Você acha? Estou nervoso, me dá um desconto. Ela riu. Está bem. O que é? Roberto respirou fundo. Não tinha anel. Não tinha plano elaborado. Só tinha verdade. Eu sei que é cedo. Sei que a gente mal se conhece. Sei que tem 1 milhão de motivos para esperar, para ter certeza, para ser sensato. Ele olhou nos olhos dela. Mas eu quase morri, e você perdeu alguém que amava. E nós dois sabemos que não existe tempo garantido. Então, Roberto, a voz dela estava tremendo. Me deixa terminar. Por favor. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu não quero mais acordar sem você. Não quero tomar café sozinho. Não quero que Maria me chame de tio Beto. Quero ser mais que isso. Quero ser parte da família de vocês. De verdade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Rosa. Você está... Casa comigo. Silêncio. Só o som dos grilos e o vento nas árvores. Roberto, eu sei que não tenho anel. Que não fiz pedido romântico. Que provavelmente estou fazendo tudo errado. Mas eu não aguento mais. Eu te amo, Rosa. Amo você e as crianças e esta vida maluca que construímos em 2 semanas. E quero mais. Quero anos, décadas, se tivermos sorte. Quero acordar com você reclamando do meu ronco. Quero ensinar Pedro a jogar bola. Quero ver Maria crescer. Quero tudo. Rosa estava chorando abertamente agora. Você tem certeza? Absoluta. Mesmo eu sendo teimosa, medrosa, cheia de bagagem? Especialmente por causa disso. Se eu disser sim e um dia você se arrepender? Não vou me arrepender. Você não sabe disso. Sei sim. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Porque você é a melhor coisa que já invadiu a minha vida. Rosa riu no meio das lágrimas. Essa foi a pior declaração de amor que eu já ouvi. Foi péssima mesmo, desculpa. Mas foi perfeita. Ela se jogou nos braços dele. Sim, sim, eu caso com você. Roberto a girou no ar, rindo, sentindo-se mais leve do que tinha se sentido em anos. Sério? Não vai mudar de ideia? Vou mudar várias vezes, provavelmente. Mas no final sempre vou chegar no mesmo lugar. Ela beijou ele. Sim. A notícia se espalhou pela vila mais rápido que fogo em palha seca. Na manhã seguinte, seu Mário apareceu com metade da vila atrás dele. Casamento! Vamos ter casamento! Seu Mário... Rosa estava mortificada. A gente nem marcou data ainda. Então marca agora. Que tal semana que vem? Semana que vem? Roberto piscou. Não dá tempo. Dá sim. A dona Carmen faz bolo. O padre vem na quinta. Eu empresto o salão do mercado. Pronto, casamento. O velho estava radiante. A vila inteira vai querer vir. Faz anos que... Não tem festa aqui. Rosa olhou para Roberto, que olhou de volta. Os dois caíram na risada. Está bem. Rosa concordou. Semana que vem. Sério? Roberto perguntou. Por que esperar? Por que esperar mesmo? A semana passou num borrão. A vila inteira se mobilizou. Dona Carmen fez um bolo de 3 andares. Seu Mário decorou o salão com flores da horta de Rosa. Dr. Henrique conseguiu um terno emprestado para Roberto. As mulheres da vila costuraram um vestido simples, mas lindo para Rosa. Maria não parava de perguntar se ela seria da minha. Pedro aprendeu a dizer papa olhando para Roberto, o que fez Rosa chorar de emoção. Na quinta-feira, sob um céu azul perfeito com metade da vila assistindo, Roberto e Rosa se casaram. Não foi elegante. O bolo derreteu um pouco no calor. O padre errou o nome de Roberto 2 vezes. Pedro chorou no meio dos votos. Maria derrubou as flores. Foi perfeito. 6 meses depois.
Roberto acordou com cheiro de café e panquecas. Desceu para a cozinha e encontrou Rosa cantarolando enquanto cozinhava. Pedro no cadeirão comendo banana amassada, Maria desenhando na mesa. Bom dia, família. Ele beijou Rosa, bagunçou o cabelo de Maria, fez careta para Pedro. Chegou carta para você. Rosa apontou para o envelope na mesa. Do advogado. Roberto abriu. Era a finalização da venda da empresa. O dinheiro tinha sido transferido. Ele estava oficialmente livre. E aí? Rosa perguntou. Como se sente? Rico e desempregado. Ela riu. Você não está desempregado. Está administrando a horta, consertando a casa, cuidando das crianças e amando cada segundo. Ele a puxou para um abraço. Obrigado. Por quê? Por invadir minha casa, minha vida, meu coração. Foi sem querer. Foi de propósito. Talvez. Ela sorriu. Sem arrependimentos? Nenhum. Você? Só de não ter invadido antes. Eles se beijaram interrompidos por Maria. De novo, vocês são nojentos. Nojento é o quarto da sua irmã, Roberto provocou. Eu não tenho irmã. Ainda não. Rosa colocou a mão na barriga que já começava a crescer. Mas em 7 meses... Roberto a olhou, boquiaberto. Você está grávida? Surpresa? Ele a levantou e girou rindo, chorando, sentindo o coração. Aquele coração que quase tinha parado, batendo forte e vivo no peito. Eu te amo, ele disse. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E ali, naquela cozinha simples, com café queimando no fogão, criança chorando, gato roubando comida da mesa e o sol entrando pela janela, Roberto percebeu que tinha encontrado algo que dinheiro nenhum podia comprar. Tinha encontrado o lar. E o lar tinha encontrado ele. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.